Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto aqui nas Dicas da Farmacêutica, mais um serão de quarta-feira. Eu queria pedir aqui desculpa por este ligeiro atraso, mas estávamos aqui a resolver algumas questões técnicas que por vezes surgem aqui neste nosso mundo digital, virtual. Quero dar as boas-vindas a todos. Hoje vamos conversar sobre uma temática extremamente relevante. Como combater a resistência aos antibióticos. Um problema de saúde pública sobre o qual é tão importante que a Organização Mundial da Saúde considera esta luta contra a resistência aos antibióticos, contra os antimicrobianos, já vamos ver as diferenças de terminologia, uma prioridade. E vamos perceber já porquê. E sem mais delongas, eu vou convidar a professora aqui a nós, professora Kátia, já está aqui conosco. Agora sim. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite Obrigada. a todos também que se juntam aqui a nós. E se me permite, antes de a apresentar, eu queria agradecer. Queria agradecer muito, porque esta live foi excepcional. Desta vez não fui eu que convidei, fui a convidada. E, portanto, quero agradecer à Ordem, em concreto à Secção Regional do Sul e das regiões autónomas, na pessoa do Sr. Presidente, o Dr. Luís Lourenço, e também a si, por ter aqui dinamizado, incentivado, promovido esta nossa conversa, que eu agradeço desde já. E, desculpem, dizia eu que eu agradeço e quero também felicitar pela iniciativa, pelo dinamismo e pela preocupação em conversarmos aqui neste nosso palco digital, nesta nossa sala digital, sobre uma temática que é tão relevante. Por isso, sejas muito bem-vinda, porque nós já nos conhecemos há muitos anos, já desde o tempo da universidade. E, portanto, Kátia, é um gosto muito grande ter-te aqui e conversarmos um bocadinho sobre este tema. Muito obrigada. Antes de mais, boa noite a todos. E eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui a falar sobre este tema. A questão da intenção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos ter lançado este desafio é exatamente mérito do trabalho que tem sido construído, não só desta iniciativa, mas também de muitos anos neste âmbito da literacia em saúde. Portanto, é um prazer para mim. Obrigada. E esse é mesmo que o nosso propósito é mesmo promover a literacia em saúde. Mas primeiro deixa-me contar um pouco do teu currículo, que é assim um exemplo inspirador para todos nós, do que é que tu tens feito. E eu vou ler aqui a minha cábula para que não falhe nada. Portanto, perdoem-me, mas vou ter que ler. A professora doutora Kátia Caneiras é farmacêutica, diretora de negócio da Home Healthcare na Nippon Gases Portugal, é docente convidada do mestrado integrado em Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, investigadora, coordenadora do Laboratório de Investigação em Microbiologia na Saúde Ambiental, do Instituto de Saúde Ambiental da mesma Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e também é docente convidada na Egas Muniz School of Health and Science, e é autora de inúmeras publicações, que é um número impressionante para que uma jovem investigadora, 86 publicações científicas, já recebeu 15 prémios, que nos enche de um orgulho imenso, e inúmeras distinções científicas. Desde 2022 é vogal da direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos, e é neste contexto todo que nós hoje estamos aqui e vamos conversar sobre este tema. Kátia, muito obrigada. O que é isto da resistência aos antibióticos? Os antibióticos, e eu penso que quem está aqui connosco já não tem dúvidas sobre isto, que é, os antibióticos tratam infecções provocadas por bactérias. Se nós fizéssemos aqui uma pergunta, um quiz, não é por bactérias ou por vírus.
Eu acho que já todos que estão aí desse lado e podem ir aqui comentando e dizendo olá, boa noite, de onde é que estão a assistir e colocar todas as dúvidas que tiverem. E se quiserem também convidar mais pessoas para se juntar a nós neste direto, podem usar esta seta, este avião que está aqui no canto inferior à direita e convidam os vossos amigos, seguidores para se juntar a nós para podermos aqui abordar de um modo global esta temática da resistência. Mas começávamos pela primeira pergunta, que é, por esta questão, os antibióticos tratam infecções provocadas por bactérias, certo? Exatamente. Isso é... Força, força. Como é que surge a resistência aos antibióticos? Como é que estes micro-organismos são tão inteligentes que aprendem no seu processo evolutivo a resistir a estas armas tão fortes que nós criámos para os combater? Exatamente. Então vamos falar então um bocadinho dos antibióticos e de como é que surge esta resistência. Vejo aqui muitos nomes conhecidos a entrar, também muitos colegas farmacêuticos, o que também é bom sinal, porque realmente também é importante para os colegas irem atualizando todas estas novas informações que surgem, e poderemos falar algumas das situações que têm surgido nos últimos anos, de novo neste âmbito, e realmente, como disseste e muito bem, os antibióticos servem para matar bactérias, ou seja, bactérias. Nós gostaríamos que os antibióticos matassem apenas as bactérias patogénicas, ou seja, aquelas que nos fazem mal e que causam infecções. Poderemos ver um pouco mais à frente também que realmente não é o que acontece. Mas, no fundo, o antibiótico foi descoberto por acidente, mas foi e é e continua a ser considerado uma das descobertas mais importantes da medicina, porque realmente tem ajudado a prevenir muitas das mortes que na altura eram causadas por infecções por bactérias patogénicas. Uma das principais regras de literacia em saúde e que eu sei que os vários farmacêuticos não se cansam de transmitir à população é que realmente antibióticos matam bactérias, não matam vírus. E, portanto, sempre que estivermos a falar de infecções virais, não devem ser utilizados, nem deve haver a pressão para utilizar antibióticos. E Ou seja, neste preciso momento, estamos desculpa exatamente interromper-te, sob o mas âmbito de nesta muitas altura do ano, infecções virais. Exatamente. exatamente, desculpa interromper-te, mas para dizer o que é que nós estamos a falar e porque é que isto é tão importante e porque é que escolhemos este momento do ano para ter esta conversa. É que, de facto, a maioria das infecções respiratórias do trato respiratório superior, cerca de 90%, 85% a 90% são de origem viral. Ou seja, em cada 10 pessoas com uma infecção do trato respiratório superior, a causa, em cada 10, em 9 pessoas, a causa é um vírus. Exatamente. E hoje mesmo a Direção-Geral da Saúde fez também um post no Instagram, exatamente a recordar às pessoas quais é que são os sintomas mais comuns da infecção viral. Neste momento sabemos que a maioria está a ser por gripe A e que tem vindo a ser, principalmente este ano, muito forte. Portanto, dores musculares, febre, dores de cabeça, mal-estar, até pode haver vómitos e compromisso gastrointestinal também, mas realmente, como disseste, a grande maioria, portanto 9 em cada 10 pessoas que têm infecções respiratórias têm infecções virais. As infecções virais, como nós sabemos, na sua grande maioria também são autolimitadas, ou seja, significa que se nada fizermos, ela acaba por passar. Ou seja, Obviamente, o nosso organismo, não é? trata da O nosso infecção. sistema imunitário, não é? Que as nossas defesas, por si só, conseguiriam resolver a situação. Só que hoje temos uma panóplia de medicamentos que podem ajudar a aliviar os sintomas. Portanto, é um tratamento sintomático, não é? Vamos tratar a febre, a dor de cabeça, a dor de garganta, a tosse. Por vezes, estes vírus também têm a capacidade de invadir a mucosa ocular, surgem conjuntivites, às vezes diarreias, que também invadem aqui a mucosa intestinal e, portanto, há aqui este quadro viral. Exatamente. Mas, outras vezes, menos vezes, lá está, as 10%, podemos ter aqui uma origem bacteriana. E aí já é necessário o antibiótico, exatamente. Não só nessas situações, como em pessoas que tenham
outras doenças que possam levar a uma debilidade muito grande desse sistema imunitário e que possa existir aquilo que nós chamamos de co-infecção. Ou seja, em muito poucas situações pode acontecer que, exatamente pela pessoa não conseguir com o seu sistema imunitário combater essa infecção, é infectada por uma bactéria e pelo vírus. E por isso é que em determinado grupo de população mais vulnerável, pode acontecer que, mesmo sabendo que há uma infecção que pode ser um pouco mais grave, viral, a pessoa tem um antibiótico para tomar. E, portanto, aqui a regra, eu diria que seria, como nós costumamos dizer, no mínimo 3 dias de tratamento sintomático e, se começar a haver melhorias, evitar inclusivamente as unidades de saúde. Porquê? Porque nas unidades de saúde é onde estão as bactérias, como eu costumo dizer, as piorzinhas, não é? Portanto, as bactérias mais resistentes estão mais frequentemente em âmbito hospitalar e, portanto, se nós conseguirmos, através da colaboração dos profissionais de saúde e âmbito da comunidade, controlar as nossas infecções, ótimo, não precisamos de ir ao hospital. Após algum tempo, se realmente não houver melhoria, deve haver, através da linha telefónica que todos sabemos, portanto, antes de recorrer ao serviço de urgência, deve haver um acompanhamento médico e, por isso, pode acontecer existir a prescrição do antibiótico. E, por outro lado, Kátia, esse pessoas ponto é com importantíssimo. problemas. Kátia, Sim, sim. esse ponto é muito importante. É que a prescrição de um antibiótico depende exclusivamente de um profissional de saúde, que é o É médico. médico, exatamente. Esta decisão, esta avaliação é do médico. Não é de cada um de Completamente. nós, não é? Enquanto cidadão ou enquanto farmacêutico, é do médico. E, portanto, essa avaliação e essa prescrição é médica. Correto, é médica, e isto leva-me a comentar também duas situações que me parecem muito relevantes, que é, quem me conhece sabe que eu sou uma defensora dos serviços farmacêuticos na comunidade, nomeadamente na farmácia comunitária, e o que é certo é que neste momento muitas equipas de farmácias comunitárias começam já a ter testes rápidos que permitem, de alguma forma, esse despiste e que poderão colaborar neste Rastreio, sentido. sim. E, exatamente, e como muito bem disseste, poderão colaborar também na gestão dos sintomas que a pessoa sente e que, obviamente, ninguém gosta de estar doente e que consegue debelar. E apenas após 3 dias, ou apenas em situações muito bem definidas e caso o médico assim o entenda, porque também sabemos que uma das grandes medidas de controle de resistência aos antibióticos é exatamente uma adequada prescrição médica, então aí sim tomamos o antibiótico quando faz sentido. Cátia, realmente esse ponto é muito importante, é que nós também aqui na farmácia já temos hoje em dia muitas ferramentas, se dúvidas houver, de acordo com a sintomatologia, não é? Com a identificação suspeita de um determinado caso, para percebermos se é uma infecção de origem viral ou não. Não só os testes rápidos, não é? Como estavas a falar de antigénico, que tipo de vírus é que poderá estar aqui presente, mas também se é bacteriano ou não. Mas vamos voltar aqui um bocadinho ao nosso tema, não nos vamos aqui fugir da nossa temática e vamos tentar perceber muito bem o que é isto da resistência e da multiresistência. Porque é que as bactérias, hoje em dia, porque é que estas bactérias resistentes e multiresistentes são uma ameaça à saúde pública? Porque é que os antibióticos deixam de funcionar nestas as ferramentas que nós já temos, e há inúmeras famílias, grupos, não é, aqui, terapêuticos de antibióticos, portanto, temos armas diferentes, não é, que podemos utilizar, para as quais as bactérias podem ser sensíveis ou não, não é? Mas, na verdade, hoje já há bactérias que não conseguimos matar com nenhuma destas armas, com nenhum destes antibióticos. A tal resistência e multiresistência. Exatamente. O que acontece principalmente é que, embora tenhamos vários grupos de antibióticos, os antibióticos que são mais frequentemente utilizados na saúde humana, quase todos partilham uma mesma estrutura, ou seja, que é o grupo dos antibióticos que nós chamamos os beta-lactâmicos, ou seja, há efetivamente vários antibióticos, mas quase 80% daqueles que mais são usados têm a mesma estrutura. E as bactérias, no fundo, o que elas querem é sobreviver.
Portanto, elas querem viver no nosso corpo e, obviamente, sabemos que isso nos causa dano quando são patogénicas. O antibiótico quer matá-las e elas arranjam ferramentas diferentes e formas diferentes de sobreviver a esse antibiótico. E, portanto, o que é que acontece? Num tipo de bactérias, que são as gram-negativo, elas conseguem produzir quase como que uma tesoura, e, portanto, essa tesoura corta o antibiótico e ele deixa de funcionar. Agora, o que é que acontece? O que acontece é que ele, ao deixar de funcionar, pode... e isto pode não acontecer em todas as bactérias. Portanto, voltando ao exemplo prático, imaginando que nós temos 10 bactérias, se o antibiótico conseguiu matar 8, mas 2 conseguiram sobreviver, essas 2 vão se multiplicar muito, 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 e portanto vão passar este gene às suas filhas, que nós chamamos de transmissão vertical, vão passar esse gene às suas filhas e portanto vamos ter muitas bactérias multiresistentes. Portanto, a resistência surge ou porque passaram às suas filhas, ou porque têm na sua constituição um outro mecanismo que elas querem sobreviver, em que passa às irmãs. Ou seja, consegue transmitir de umas bactérias para outras este gene e diz, olha, eu tenho isto, consegui matar o antibiótico com isto, toma tu também para que o consigas matar. E, portanto, esse é o mecanismo de resistência. Depois, como dizias, a multiresistência acontece porque elas adquirem a capacidade não só de resistir a esse grupo, mas aos outros grupos. E, portanto, a consequência é, como muito bem mencionaste, que deixamos de ter opções terapêuticas para infecções relativamente simples e, obviamente, se estivermos numa unidade hospitalar, num serviço mais complexo, a situação torna-se mais complexa também. Kátia, não querendo ser alarmista, mas para também que lá em casa toda a gente perceba de que é que estamos a falar, quer dizer que pode haver infecções provocadas por bactérias para as quais nós já não temos nenhuma solução. Sim, e a grande preocupação é essa, mas é também desmistificar uma ideia que existe, que é, há 10 anos atrás, as infecções, estas bactérias resistentes, estavam muito associadas a pessoas de uma idade superior, portanto, os mais idosos, os mais velhos, e estavam associados também a pessoas, lá está, com o sistema imunitário mais fraco. Imunocomprometidos, não é? Exatamente, pessoas que têm doenças, às vezes oncológicas e outro tipo de doenças que fazem com que estejam mais frágeis e, portanto, mais facilmente adquiram estas bactérias. Isso já não é a realidade hoje em dia. Portanto, e daí aumentar ainda mais a preocupação com este tema. Neste momento, nós temos o que se chama as bactérias resistentes aos carbapenemos. Os carbapenemos são uma das últimas linhas terapêuticas, portanto, já estamos a falar realmente que depois de várias opções, tínhamos um bocadinho esta arma guardada, que eram os carbapenemos, e as bactérias resistentes a este grupo terapêutico já ocorrem mais frequentemente em pessoas entre os 35 e os 60 anos. E ocorrem mais frequentemente, por exemplo, se nós formos ver os serviços hospitalares onde ocorrem, já não são as tradicionais medicinas, onde estavam as pessoas mais velhas, já ocorrem muito frequentemente em serviços cirúrgicos. Ou seja, já não é apenas a ideia da doença e do internamento e da pessoa débil que tem uma infecção. Neste momento podemos estar a falar de uma pessoa precisar, uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, precisar de uma cirurgia ao joelho e contrair uma infecção por uma bactéria deste tipo e ter uma consequência mais gravosa. Ou seja, este é um problema que pode afetar todos. Todos. E é um problema de saúde pública, que é o que significa saúde pública, que é a saúde de todos. E é um problema global. É quase que aqui uma pandemia silenciosa que tem vindo a crescer. Sim, ou seja, esse é exatamente global. Estamos a falar aqui do mundo inteiro, independentemente do continente, do país, se é mais ou menos desenvolvido. Sim, é verdade. É um problema global, é um problema que afeta quer países menos em vias de desenvolvimento, quer países desenvolvidos. Mas também temos que ser muito pragmáticos, temos que olhar também para os resultados de cada país. Porquê é que eu digo isto? Porque, efetivamente, é um problema global, é um problema de todo o mundo, mas se nós olharmos para a nossa Europa, Portugal é dos países que tem uma taxa de resistência a estas bactérias
piorzinhas mais altas. Também é verdade que muito tem sido feito nos últimos anos pelas autoridades portuguesas e pelas autoridades europeias, mas quando falamos em Europa, falamos principalmente em Itália, Grécia e Portugal. E, portanto, eu Estão costumo dizer... pior posicionados Exatamente. no ranking. Ou seja, Exatamente. onde este risco que estamos aqui a falar, onde este problema de saúde pública é maior, mais acentuado. Correto. Eu costumo dizer que é os rankings onde não queremos estar. E, portanto, quando falamos de resistência aos antibióticos na Europa, temos também que ter percepção que, por exemplo, Portugal tem um índice quase 3 vezes menor do que Espanha, que está aqui ao nosso lado. E não queremos competir com a Itália ou com a Grécia, que têm índices piores ainda do que nós. E, portanto, como disse, Portugal e a Europa têm feito inúmeras iniciativas exatamente para melhorar estes resultados em saúde, porque nós estamos a falar também da segurança da pessoa. Como nós mencionámos, nós queremos ir de forma segura a um hospital, a uma unidade de saúde, fazer os procedimentos que forem necessários. E realmente muito tem sido feito na comunidade, estamos neste momento a reduzir bastante as resistências aos antibióticos na comunidade e a nível hospitalar também de uma forma geral. Onde é que ainda estamos a subir, de acordo com o último relatório do ECDC, portanto, da Autoridade Europeia? É exatamente nestes resistentes aos carbapenemas, ou seja, é exatamente nas últimas linhas terapêuticas. E, portanto, há aqui às vezes até se utiliza a expressão do guardião do antibiótico. Temos que guardar estas últimas linhas exatamente para que, quando são necessárias, possam salvar vidas. Kátia, e neste contexto, quer dizer, como é que nós chegámos aqui? Quais são as causas principais e o que é que se deve mesmo evitar? Como chegámos aqui, é identificado que a causa principal foi exatamente o uso inadequado do antibiótico. E, portanto, aqui, antes de falar um pouco das várias ações, gostaria de ressalvar que a Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas tem desde 2014, portanto já há 10 anos, uma campanha de uso responsável do medicamento. E, portanto, é uma campanha que várias direções têm optado por manter, exatamente pelo papel do farmacêutico, hospitalar e comunitário, mas também todos os farmacêuticos que estão em todas as outras áreas. Temos farmacêuticos na área regulamentar, na área de investigação e desenvolvimento, portanto, reconhecendo o papel do farmacêutico nesta área do uso responsável do medicamento, a Ordem dos Farmacêuticos tem tentado sensibilizar todos para esta importância. Mas de uma maneira muito prática, quais são as causas? O que é que nos fez chegar aqui? O uso inadequado compreende, por um lado, a importância da prescrição, e como muito bem dizias há pouco, que os médicos não sintam uma pressão por parte das pessoas para prescrever se a pessoa não precisa, e, portanto, temos que garantir que os médicos também prescrevem apenas quando é indicado. Depois, prescrevem o mais indicado no tempo mínimo necessário para controlar a infecção. Ou seja, neste momento, se as orientações dizem que são necessários 5 dias, não justifica darmos 10. Okay. E, portanto, por um lado, a prescrição. Por outro lado, a dispensa. E hoje sabemos que a nível farmacêutico não há dispensa sem essa prescrição médica, e portanto também é uma medida muito, muito, muito relevante. E por outro lado, a utilização por parte das pessoas. Explicar como é que vai fazer esse tratamento. Exatamente. Não é? Ou seja, o horário, a importância do cumprir, respeitar o horário, se é necessário conservar, agora estava a pensar mais nas crianças, se é necessário conservar ou não no frigorífico, na porta do frigorífico, o agitar antes de usar, por exemplo, não é? Ou seja, e entramos no ponto da mais crítico, é exatamente a população. Ou seja, por um lado, utilizar de acordo com a indicação médica, e portanto, se a indicação médica foi aquele tempo, é aquele tempo que deve ser utilizado. Depois, a questão do horário é extremamente importante, lá está, porque o antibiótico tem assim uma curva de atuação, e se nós não tomamos àquela hora, significa que estamos a promover que mais bactérias sobrevivam
se tornem resistentes e se elas se tornam resistentes, se multipliquem. Depois a questão da conservação, como mencionaste, portanto, muitas das vezes aquilo que se diz é que não deve ser na porta do frigorífico, que é onde há mais variações de temperatura e é onde se calhar todos nós pensamos que é mais prático colocar. E, portanto, todas essas medidas são de enorme importância e são aquelas que foram consideradas durante muitos anos que contribuíram para um aumento significativo Cátia, eu desta agora ciência. estava a ouvir-te falar e estava a pensar noutra coisa, que por vezes a duração do tratamento, de acordo com a prescrição médica, e o tamanho das embalagens pode nem sempre estar verdadeiramente ajustado e por vezes há resíduos. O próprio tratamento acaba por ter um excedente, seja comprimidos, cápsulas ou nos mililitros das crianças, não é? Ou até estava a pensar nas pomadas nos antibióticos oftálmicos. Colírios ou pomadas, e a importância depois de, assim que essa duração de tratamento termina, de as pessoas poderem entregar são esses excedentes, isso que sobrou, são resíduos medicamentosos, não é? E a importância de os devolverem, de os entregarem à farmácia para nós os colocarmos na ValorMed, que é um sistema justamente de recolha desses resíduos medicamentosos fora de prazo e não só, neste caso, fora de uso, porque já não devem ser reutilizados, nem guardados, nem reutilizados, e a ValorMed vai-lhes dar um destino final adequado para que não vão aqui alimentar outros circuitos de outros sistemas. É isso mesmo. Eu costumo dizer que essa medida tem uma dupla importância. É extremamente importante e tem uma dupla importância porquê? Porque se sobrou, seja em comprimido, seja, como mencionaste, em gotas, em pomada, em xarope, se sobrou, nós não queremos que fique em casa. Porquê? Porque não devemos utilizar nunca um antibiótico que tínhamos em casa, que foi utilizado nem por nós, nem por qualquer familiar nosso, e portanto isso é uma das regras que as pessoas também devem compreender porque é que deve ocorrer. Portanto, a infecção que eu tenho agora poderá não ser, o antibiótico que eu preciso agora poderá não ser aquele que eu tenho de uma outra utilização. Por outro lado, se é um excedente, já posso não conseguir cumprir o tempo e isso também vai promover a resistência. E, portanto, se eu não tiver essas sobras em casa, eu não vou ser, não é? Exatamente, eu não vou sequer pensar nisso quando me estiver a sentir muito mal e, portanto, porque realmente não é bom para as pessoas. E, por outro lado, estamos a preservar também o ambiente. Claro. Porque a adequada eliminação dos medicamentos, e neste caso ainda com mais ênfase nos antibióticos, permite que ele depois não vá ser, por exemplo, ele não deve ser colocado no lixo normal, caso contrário poderá ir para os solos, nem na sanita, nem lixo normal, nem na sanita. Porquê? Porque nós não queremos os restos de antibiótico no solo, nas águas, que vão posteriormente contaminar o ambiente e contaminar também a cadeia alimentar, em que retorna para nós. Os animais, que depois nós vamos ingeri-los. Exatamente. Portanto, isso vai contribuir também para essa resistência. Sim, porque nós temos-nos focado muito exatamente na questão da saúde humana, mas hoje em dia é global. Portanto, exatamente, tal como falámos na saúde pública, hoje em dia fala-se muito também num termo que é uma só saúde, One Health, que é exatamente a sensibilização de toda a população da importância da interação que existe entre a saúde ambiental, saúde animal e saúde humana. E na saúde ambiental nós já falámos da água, do solo, mas podemos falar também do próprio ambiente hospitalar e, portanto, eu costumo dizer que salas de urgência é a última instância e apenas se precisarmos, porque também estamos a falar de estarmos no ambiente hospitalar. No ambiente, no animal, no conceito do animal e de interação connosco, obviamente que pensamos logo na cadeia alimentar, não é? Por exemplo, os antibióticos que são utilizados, imaginem, para os porcos, nós depois comemos e, portanto, também estamos a fazer uma pressão
dos antibióticos nas nossas E bactérias, não aí, é? Mas não esquecer... até mais do que isso, não querendo fugir do tema, mas aí não é? Podíamos falar também dos antibióticos, das hormonas, não é? E de Exatamente, tudo o que pode depois também funcionar até exatamente, como alterador endócrino, isso não é? E mesmo. tudo Mas que no nos vai animal, chegar a nós. Portanto, este exatamente, conceito do One Health é interessantíssimo porque tudo regressa a nós, ou sim. pode regressar a nós e E ter um no impacto animal é na nossa exatamente isso. saúde. E no animal, não esquecer que nós pensamos logo exatamente na cadeia alimentar, mas não esquecer os animais de companhia, o cão, o gato e os animais de recriação. Por exemplo, agora começa a haver também muitos estudos, por exemplo, com os cavalos, no qual, nas feridas dos cavalos, na saliva dos cavalos, com o qual o humano tem também uma proximidade também emocional e muito grande. E, portanto, sem dúvida, são alguns conceitos que agora começam a ser muito mais falados, mas sem esse controlo também da utilização dos antibióticos nos animais, sem esse controlo também no ambiente, não estamos a preservar também a saúde humana e, portanto, é extremamente importante esta abordagem. Oh, Kátia, eu gostava agora de, se calhar, voltar um bocadinho atrás. Já falámos aqui da resistência, da multiresistência, como é que isto pode impactar a nossa vida de todos, o facto de não termos uma arma, não é? E das pessoas atualmente já a morrerem e poderem morrer, e estima-se, os números até são um pouco assustadores para 2050, não é? Que estas doenças agudas provocadas por bactérias voltem a ter aqui um protagonismo ao qual nós já não assistíamos há quase 100 anos atrás, não é? Hoje as pessoas morrem, não é? E a população está doente principalmente por doenças crónicas, não é? E agora este ressurgimento, esta reemergência das doenças agudas causadas por bactérias e nós sem armas para as combatermos, não é? Mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás e dizer isto, é que de facto nós somos um super organismo, somos aqui um super ecossistema. Muitas bactérias, muitos micro-organismos, muitos vírus, fungos, etc., vivem aqui em nós. Portanto, nós somos colonizados por aquilo que se chama a microbiota, não é? 100 trilhões de micro-organismos, principalmente bactérias. E há aqui uma relação, não é? Bidirecional e que é recíproca e que é benéfica para ambos. Mas, por vezes, como tu dizias, lá vêm algumas patogénicas ou, se estamos mais frágeis por algum motivo, algumas se aproveitam, estão em equilíbrio com as outras. Mas se surge uma oportunidade de se multiplicarem, de crescerem, conseguem causar-nos aqui algum dano e doença. Mas depois os antibióticos não são seletivos só para essas bactérias más, entre aspas. Sim. E isto é uma coisa que nós não falamos muito, mas quando nós avaliamos o risco-benefício dos antibióticos, percebemos que, por exemplo, o antibiótico de largo espectro destrói cerca de 1/3 da nossa microbiota, portanto, das nossas bactérias boas. E que isto também tem um impacto grande na nossa saúde, não só no imediato, mas a médio e a longo prazo. Não falamos muito, porventura não é um tema muito abordado, nem até muito, que haja muito conhecimento por parte até dos profissionais de saúde e da população em geral. Mas este impacto é muito grande. Se calhar agora estou a falar e toda a gente está a pensar, tomei um antibiótico e tive diarreia. É Não é? exatamente isso. Ou seja, Esta diarreia associada ao é antibiótico. Mas uma... é muito mais do que isto. E essa diarreia até pode surgir até 2 meses após a toma do antibiótico. Mas é muito mais. Há muito mais impactos por matarmos tudo, não é? Todas estas bactérias. Sim, Queres falarmos um obrigada. bocadinho sobre esses impactos a curto, médio, longo prazo na nossa saúde? E até, se calhar, eu aqui fazia a ponte até com as crianças, porque esses impactos, se calhar, são mais acentuados e podem ter consequências maiores nas crianças e nos idosos. Mas diz, Kátia, o que é que nos diz sobre isto? É exatamente isso. Ou seja, nós quando pensamos nas bactérias, tendemos a pensar logo nas más. Não é exatamente porque estamos habituados realmente a as bactérias são más e causam-nos doenças e, portanto, temos que as matar. E, portanto, não pensamos que as bactérias fazem parte do nosso organismo e que temos, maioritariamente, bactérias, por exemplo, na nossa pele, exatamente para nos ajudar nesse equilíbrio
que tem que existir com as agressões até do ambiente, e, por exemplo, no sistema digestivo, em que elas coabitam connosco e são extremamente importantes para o nosso equilíbrio nutricional. E, portanto, essas são, como já falámos, portanto, as bactérias comensais, aquelas que fazem parte da nossa microbiota e, portanto, vivem em equilíbrio connosco e não têm que nos assustar. Portanto, o que acontece é que, efetivamente, se há bactérias patogénicas, que podemos tê-las de fora, não é? Porque contactamos com elas pela via respiratória ou por uma lesão ou de outra forma, essas sim têm que ser mortas pelo antibiótico. No entanto, o antibiótico não mata apenas as bactérias más, mata todas aquelas que encontra no caminho. E, portanto, como muito bem disseste, a questão dos distúrbios gastrointestinais, os vómitos, a diarreia, é a forma mais visível que as pessoas têm quando tomam antibiótico. E muitas das vezes, até quando tomam antibiótico, tomam logo outros probiótico para prevenir. Exatamente, probióticos para, de alguma forma, tentar restabelecer tudo aquilo. Ou seja, todo estudo. Probiótico é pró-vida e antibiótico anti-vida. Exatamente. Para ajudar contra a vida, não é? Equilibrar. Exatamente. Os estudos sobre a microbiota e sobre a importância dela a curto, médio e longo prazo realmente é uma das áreas que tem vindo a ser explorada, talvez eu diria nos últimos 5 anos, 10 anos, não mais do que isso, e realmente tem-se percebido que esse equilíbrio, essa diversidade, por exemplo, quando são feitos estudos, que são feitos assim uns gráficos exatamente com essa fotografia de cada um perante as várias patologias e as várias situações, aquilo que se sabe é que pessoas que tomam frequentemente antibiótico ao longo da sua vida, e principalmente por cursos muito longos, ou seja, durante muito tempo, têm menos diversidade, mesmo tendo algumas bactérias. Ou seja, não só têm menos bactérias, porque realmente matamos muito das boas e das más, mas têm também menos diversidade. E aquilo que está provado é que essa menor diversidade pode levar a uma maior frequência de outras doenças, inclusivamente a nível neurológico. Portanto, já se fala inclusivamente que pode haver associação entre Alzheimer, entre Parkinson e exatamente esse dano muitas das vezes gastrointestinal. Outras, como a obesidade. A obesidade, exatamente. A diabetes, neste momento, associadas, não é? Exatamente, neste momento são múltiplas a asma e outras patologias relacionadas com este uso frequente desde a infância com a toma de antibióticos que acabaram por destruir ou reduzir esta diversidade da nossa microbiota. Exatamente, é mesmo isso. E, portanto, múltiplas destas patologias sabemos hoje que podem advir exatamente dessa continuidade de utilização inadequada. Já falámos aqui deste cenário, até, como eu disse há pouco, porventura até um pouco assustador, mas que soluções, o que é que os cientistas, o que é que tu na universidade, os investigadores, o que é que a comunidade científica do mundo está, onde é que está a trabalhar? Quais são os caminhos? Quais são as soluções para este desafio tão grande que é a resistência e a multiresistência aos antibióticos? Se me permites, eu se calhar separaria em dois. Ou seja, primeiro falar aquilo que já existe e que devemos garantir que fazemos exatamente para minimizar esse impacto. E depois, se calhar, então dizia o que é que mais a futuro se está a tentar de forma mais global também trabalhar. Por um lado... Estratégia, não é? Exatamente. Por um lado, lembrar a população e lembrar todos os colegas da importância de medidas simples e que a pandemia nos trouxe e que nós devemos manter, nomeadamente o lavar frequentemente as mãos são, está provado que é através das mãos que mais frequentemente se transmite infecções entre as pessoas e, portanto, entre o tocar nos vários objetos que simultaneamente são tocados por várias pessoas e, portanto, lavar as mãos é uma das medidas mais importantes que devemos manter desta pandemia que felizmente terminou, mas devemos manter esta medida. A segunda medida que nós devemos manter é o que se chama etiqueta respiratória, ou seja, o espirrar, o tossir, não ser para as mãos, porque exatamente estamos a alimentar este ciclo vicioso da transmissão. Portanto,
ser para o antebraço, para um lenço de papel. E se estamos doentes, colocar uma máscara. Claro. Porquê? Porque agora sabemos que já não ficamos em casa com uma infecção respiratória tão frequentemente, principalmente nos primeiros momentos, obviamente se tivermos febre e tudo mais, mas se colocarmos uma máscara estamos também a quebrar a cadeia de transmissão perante os outros. E, portanto, estas medidas são muito simples, são muito económicas, mas realmente são extremamente importantes. Outra medida que quer entre os colegas farmacêuticos, quer com a população, quer os médicos trabalham incessantemente é a questão da vacinação. Há bactérias para as quais há vacinas. E elas funcionam e são eficazes e são seguras. E, portanto, se nós temos vacinas para algumas bactérias, devemos fazer essa vacinação. Temos vacinas para vírus, devemos fazer essa vacinação. E, portanto, há pessoas que ficam muito espantadas quando eu digo que uma das medidas preventivas da resistência aos antibióticos é fazer vacinação para a gripe ou para a Covid, que são causadas por vírus. Porquê? Porque se nós estivermos fortes, minimizamos a possibilidade de estar doentes, estar com o nosso sistema imunitário em baixo e de ter as tais co-infecções. Portanto, eu costumo sempre dizer, há vacinas, vacine-se, prescreva-se a vacina, os colegas vacinem e esclarecer a população sobre a vacinação. Importantíssimo. Vacinação contra vírus e contra bactérias. Cátia, e surgiu aqui a nossa primeira pergunta da noite, e é uma pergunta muito pertinente, que é a seguinte: se a vacinação não cria também resistências, tal como os antibióticos? Não. Felizmente não. Ou seja, a vacinação não cria resistências e aquilo que nos permite é exatamente, por um lado, prevenir as infecções por esses organismos causadores e, por outro lado, e muito, muito importante, diminui o que nós chamamos a severidade, a gravidade da doença. Ou seja, importa dizer, e as pessoas às vezes minimizam isso, que há muitas pessoas que vão para os cuidados intensivos, ou seja, um dos serviços médicos hospitalares onde estão pessoas mais graves, por uma gripe. Portanto, às vezes acontece infecções muito graves por aquilo que nós sabemos que também acontece à população em geral, idealmente e mais frequentemente por infecções menos severas. Portanto, vacinação sempre para tudo quanto exista e seja adequado para cada pessoa, neste caso a nível geral, vacinação para a gripe, vacinação para a Covid, de acordo com as recomendações. No caso das bactérias, por exemplo, já existe vacinação antipneumocócica que previne para muito tipo de pneumonias, portanto, já vi também que está connosco ilustres pneumologistas e, portanto, no qual tem um papel super importante exatamente para pessoas com doenças respiratórias ou com as doenças crónicas possam também fazer esse tipo de vacinas que vão prevenir, como disse, ou de ter a doença ou de ter estadios mais graves dessa doença. O que é que depois acontece? O que acontece é que, efetivamente, há bactérias para as quais ainda não existe vacina. E, portanto, se nós conseguirmos implementar todas as medidas que sabemos que, por um lado, previnem a infecção, por outro lado, controlam a infecção caso ela exista e, por fim, limitam a resistência aos antibióticos, e aqui estamos a falar prevenção de infecção, a vacinação, lavar as mãos, controle de infecção, a etiqueta respiratória ou a máscara, e resistência aos antibióticos, usar antibiótico só quando é receitado pelo médico, de acordo com a indicação do médico, fazer o tratamento adequado e depois, como falámos, eliminar adequadamente os resíduos. Então estamos com estas medidas todas, realmente a preservar o antibiótico para quando ele é necessário. Cátia, e os desafios, como eu dizia há pouco, estratégias? Estratégias. Falando a nível mundial, exatamente, falando a nível mundial, o que é que, por exemplo, entidades como a Organização Mundial da Saúde, juntamente com outras entidades, têm estado a trabalhar? Por um lado, obviamente em países mais desfavorecidos, melhoria do saneamento básico, água potável para todos, portanto continuam a ser duas áreas em que nós damos por adquiridas, felizmente, no nosso país, mas que continuam a ser duas prioridades muito grandes, muito significativas. Por outro lado, limitar o uso dos antibióticos, e aqui o limitar o uso é, como mencionei,
quer na saúde humana, quer na saúde animal. Portanto, a União Europeia, nos últimos anos, tem limitado muito o uso dos antibióticos na saúde animal. Por outro lado, está-se a trabalhar muito no desenvolvimento de vacinas, exatamente pelo que mencionei. Há bactérias para as quais não existe vacina absolutamente nenhuma. Depois, o controle da resistência a nível hospitalar é um tema muito importante, a limpeza e desinfecção e controle de resistência. Posso dizer que o ano passado houve alteração de normas em que equipararam o que nós chamamos o PPCIRA, portanto um serviço, um departamento que se dedica exatamente a este controle de infecção a nível hospitalar, equipararam a um serviço hospitalar, exatamente dando-lhe mais importância e dando-lhe uma capacidade de atuação muito maior. E por outro lado, isso também é importante, redução... não é? Conhecer os micro-organismos que vivem no ambiente hospitalar e as suas sensibilidades. Exatamente. A que é que são Porquê? sensíveis? Exatamente. Qual é a importância disto? Se nós estamos internados num hospital e conhecemos as bactérias que existem naquele hospital, conhecemos também as percentagens de probabilidades de sensibilidades. E, portanto, não vamos utilizar a bomba atómica se podemos usar o primeiro antibiótico da linha. E, portanto, são ações nas quais temos trabalhado muito, não só nesse conhecimento do que nós chamamos o perfil de suscetibilidade, ou seja, dessa tal sensibilidade dos antibióticos, Ou seja, o dessas que é que os bactérias, mas mata? também... O que é que mata essas bactérias? Exatamente, ou seja, se eu estiver naquele hospital, qual é que é o comportamento que é conhecido daquelas bactérias para eu saber o que é que mata. E por outro lado, aquilo que se chama o controle de surtos. Ou seja, se houver uma pessoa que tem uma infecção que transmitiu a outra dentro do hospital, que se consiga conhecer, compreender e cortar essa cadeia, ou seja, limitar essa continuidade de infecções dentro do hospital e que nós assistimos, todos nós ouvimos também que aconteceu durante a pandemia, não é? Com infecções virais e que nas infecções bacterianas também é muito importante que alguém seja um bocadinho o vigilante destas situações dentro dos hospitais para poder atuar e poder, uma vez mais, garantir a segurança de todos nós. Oh, Kátia, aqui o tempo passa a voar e eu digo isto em todas as lives, mas é mesmo verdade. Perdão. Eu não sei se alguém quer aproveitar, temos aqui connosco a professora doutora Kátia Caneiras, colocar alguma questão, porque estamos quase a despedir-nos e, entretanto, enquanto surge ou não surge aqui alguma questão, queres deixar alguma mensagem final ou algo que seja verdadeiramente importante e que ainda não tenhas transmitido? Sim, eu queria mencionar uma questão que me perguntam muitas das vezes, que é relativamente aos novos antibióticos. Porque há muitas áreas terapêuticas nas quais nós vemos uma grande inovação, muitos novos antibióticos a surgir todos os anos, e felizmente, não é? Áreas oncológica, muitas áreas inovadoras. O que é que acontece? Na área dos antibióticos não é essa a previsão. Felizmente, nos últimos 3 anos, tem havido o que se chama novas combinações. Ou seja, sem entrar em muito detalhe, usamos antibióticos que já eram conhecidos, mas com o que se chama como se fosse uma pedra que bate nessa tesoura, que às vezes vem para cortar o antibiótico e, portanto, deixa o antibiótico utilizar. O que é muito importante nesses antibióticos? É que eles ainda são mais específicos e têm ali algumas regras de prescrição mais concretas do que os outros tinham. E, portanto, é muito importante não estarmos a contar com os novos antibióticos e com as novas combinações. Aqueles que existem e que estão neste momento a começar a ser utilizados nos hospitais ficarem exatamente como reserva estratégica nacional para as infecções mais graves e para as situações mais complexas. E depois todos nós implementarmos as múltiplas medidas que estão ao nosso alcance, como pessoas, como população, como profissionais de saúde, exatamente para guardarmos, sermos o tal guardião do antibiótico e promovermos este uso responsável do medicamento. Porque os antibióticos salvam vidas, não é? Já salvaram milhões, sei lá, milhões, bilhões de vidas, provavelmente durante estes últimos quase 100 anos, não é?
e de facto são uma arma terapêutica essencial, preciosa. Que temos que conseguir manter, que temos exatamente que conseguir manter, porque aquilo que é mencionado é que realmente foi uma das descobertas mais relevantes da medicina e, portanto, não queremos de forma alguma voltar a essa realidade de infecções e vida sem antibióticos. Todos nós, profissionais de saúde, os médicos que prescrevem, nós que dispensamos, as pessoas que utilizam quando estão doentes com infecções bacterianas, todos nós devemos usá-los corretamente, deste modo responsável, correto, para podermos preservar, não só agora, mas para as gerações futuras, esta arma terapêutica que salva vidas. Sem dúvida. Está realmente na mão de todos implementar todas estas medidas que agora conhecemos. De todos nós. Nós, exatamente, isso mesmo. Kátia, muito obrigada. Obrigada. Foi um gosto rever-te. Já não te vi há muitos anos. É verdade. Conversar contigo. Olha, temos uma pergunta. Que outra medida poderia ser a realização de testes de sensibilidade aos antibióticos antes das prescrições? Às vezes é possível, nem sempre há tempo. Exatamente. É uma excelente questão. O que é que acontece? É que geralmente a prescrição médica, por exemplo, em âmbito hospitalar, a prescrição médica hospitalar não pode esperar pelo tempo do conhecimento destes testes. Ou seja, esta é sempre apontada como uma grande limitação da microbiologia, é que nós temos que deixar a bactéria crescer. E a bactéria cresce em determinado tempo, que muitas das vezes pode ser contraditório com aquilo que é necessário para iniciar o tratamento. Portanto, é verdade, isto era o mundo ideal, era nós termos uma infecção, conseguirmos fazer o teste e utilizar o antibiótico certo para nós, oxalá lá cheguemos. O que é que eu digo sempre é, na impossibilidade de o fazermos desta forma, conhecermos muito bem as bactérias que existem na comunidade e que existem a nível regional ou local, que é uma das coisas nas quais ainda temos que melhorar. Ou seja, o que nós sabemos também é que, vamos dar um exemplo, infecções urinárias da comunidade nada tem a ver com infecções urinárias no hospital. A bactéria pode ser a mesma, mas o tal perfil de suscetibilidade, ou seja, de como os antibióticos se comportam perante essa bactéria, é completamente diferente. Felizmente, temos bactérias mais sensíveis na comunidade, mais resistentes nos hospitais. E, portanto, se nós as conhecermos, já conseguimos ter uma arma para atuar sobre elas, mesmo que não seja esperando o teste de cada um de nós. Mas obrigada pela questão. Também é possível, e nesse caso, as infecções urinárias, de facto, fazer a colheita e depois, enquanto se aguarda pelo resultado, obviamente que o médico já prescreveu o antibiótico e depois, muitas vezes, se confirma, de facto, quando surge o resultado ao fim de X dias, porque é preciso esperar que a bactéria cresça, como tu dizias, para confirmar as sensibilidades. Exatamente, ajustar, confirmar, às vezes até reduzir o tempo de tratamento de acordo com o perfil dessa bactéria. Portanto, sem dúvida, os testes de suscetibilidade aos antibióticos é uma ferramenta super importante. No fundo, permite-nos esse ajuste e essa otimização. Não podemos esperar que ele exista para podermos atuar, caso contrário podemos ter uma infecção, cresce, não é? Exatamente. Seguir o seu Isso mesmo. Mas obrigada pela questão. Não havendo mais nenhuma questão, Kátia, muito obrigada. Como eu estava a dizer, foi um gosto rever-te, conversar contigo, poder aqui conhecer melhor todo o percurso que fizeste nos últimos anos, para o qual dou mais uma vez os parabéns. És uma inspiração, um orgulho para todos nós, e agora digo todos nós farmacêuticos, se é que eu posso dizer isto, não sendo atrevida, mas és um exemplo. Obrigada, foi super esclarecedor, acho que muito útil também, espero que quem esteja aí desse lado concorde comigo e se quiserem dar-vos o vosso feedback também agora ou a posteriori, já sabem que vai ficar disponível aqui no Instagram e também no YouTube das Dicas da Farmacêutica. Voltamos na próxima semana.
Na próxima semana a live vai ser na terça-feira, aqui por condicionamentos de agenda. Vamos falar sobre a pele atópica e os desafios da pele atópica com uma médica que esteve aqui durante quase todo o nosso direto, a doutora Marta Chambel, e também com o doutor Alberto Coelho, que é farmacêutico, e vamos conversar sobre os desafios da pele atópica. Antes disso, não podia deixar de dizer quão feliz estou e de coração cheio por este convite que a Ordem dos Farmacêuticos fez às dicas da farmacêutica. É uma honra enorme, é um gosto. Espero que seja a primeira de muitas conversas aqui farmacêuticas sobre estas temáticas do uso racional, do uso correto, responsável, que é a palavra correta aqui até, do medicamento. E por isso hoje falámos de antibióticos, quem sabe falaremos aqui de outras temáticas também e da importância do uso correto de todos os medicamentos. Por isso, um beijinho enorme, obrigada. Enorme. Muito obrigada, o prazer foi todo meu. Um beijinho e um agradecimento também ao presidente da secção regional do Sul e regiões autónomas. Às vezes atrapalho-me a dizer aqui a designação, mas Sul e regiões autónomas, a minha secção, curiosamente, e portanto, obrigada a todos pelo convite, por este desafio, foi um gosto muito grande, uma honra, que aceitei com toda a responsabilidade, estou ao dispor para o que entenderem, e a todos, obrigada por estarem desse lado, por acompanharem as dicas e fiquem bem, com mais e melhor saúde, para a semana, cá estamos outra vez. Muito obrigada. Obrigada, um beijinho, com licença.